Então, essa é a nossa apresentação institucional do CEP, como eu comentava, e o título dela é Conversando com o CEP. Claro que hoje não vai ser uma conversa no sentido de troca de ideias nesse momento, porque a gente está fazendo a gravação, mas após a gravação, a ideia é a gente conversar a respeito. Então, o CEP, nesse caso, não é o Código de Endereçamento Postal, mas é o Comitê de Ética em Pesquisa, e o nosso é o do IFRS, porque é a instituição a qual vocês estão vinculados. Então, quando a gente trata de comitê de ética ou de ética em pesquisa, vem à nossa mente uma série de palavras, de conceitos, como a questão da própria pesquisa, dos riscos, a bioética, que alguém comentou antes, a Plataforma Brasil, que vocês vão conhecer também, o projeto, a autorização institucional, os dados, enfim, uma série de questões relacionadas à ética em pesquisa. Obviamente, o nosso encontro não vai esgotar todas essas questões, mas o objetivo oferecer para vocês um ponto de partida. Então, começando a apresentar quem são os CEPs e para que servem essas instituições chamadas CEPs. CEPs, então, são comitês de ética em pesquisa, e, no caso, abordando a pesquisa com seres humanos, porque os animais têm o seu próprio comitê, né? A pesquisa com animais tem o seu, que é o Comitê de Ética de Uso, né, de pesquisa com uso de animais. Os CEPs são colegiados interdisciplinares, então são colegiados compostos por pesquisadores de várias áreas do conhecimento, e esses CEPs possuem caráter consultivo, deliberativo e educativo. Então, um dos papéis do CEP é justamente o que nós estamos fazendo hoje, a parte educativa, é levar esse conhecimento sobre ética em pesquisa para a nossa comunidade acadêmica. E também tem o objetivo principal de defender os interesses dos participantes de pesquisa, em sua integridade e dignidade. Esse é o principal objetivo de um comitê de ética, né? É defender o interesse dos participantes, que são chamados os usuários da pesquisa, e contribuir no desenvolvimento de pesquisas dentro de padrões éticos. Então, todas essas pesquisas que são realizadas no nosso país, essas que agora a gente tem acompanhado muito na imprensa, por exemplo, relacionadas à pandemia, uso de vacinas, testes com seres humanos, etc., no Brasil, obrigatoriamente, elas passam pelo sistema CEP-CONEP, que a gente vai conhecer também. Então, o CEP, qual é o papel dele? Efetuar a revisão de todos os protocolos de pesquisa que envolvam seres humanos, tomar decisões éticas relacionadas às pesquisas na instituição e, principalmente, como eu falava antes, garantir e resguardar a integridade e os direitos dos participantes de pesquisas. O CEP no IFRS, ele é constituído por servidores de diferentes campi do IFRS. Como vocês sabem, a nossa reitoria do Instituto Federal fica na cidade de Bento Gonçalves, e nós somos uma instituição multicampi, composta, então, por 17 campus, ou campi, né, do IFRS, espalhados em diferentes municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então, este comitê é formado por servidores de diferentes campi do IFRS, de diferentes áreas do conhecimento, da educação, da saúde, das ciências sociais aplicadas, da engenharia, da informática, da biologia, enfim, são várias áreas do conhecimento. Atualmente são 13 membros, e na estrutura dentro destes 13 nós temos uma pessoa que é a coordenadora, uma servidora, que é atualmente ela é do campus Porto Alegre também, uma vice-coordenadora, que é essa que vos fala, então, além de ser membro do CEP, atualmente eu tenho essa função de vice. Temos também um secretário, que é um colega que fica lá na reitoria, na pró-reitoria de pós-graduação e inovação, e um representante dos usuários. Todo CEP tem que ter um representante dos usuários, que são o público das pesquisas, né, os participantes. O nosso representante, ele é do Conselho Municipal de Saúde da cidade de Bento Gonçalves. O CEP realiza reuniões ordinárias mensais para análise dos projetos e, eventualmente, pode ter também reunião extraordinária.
No caso do IFRS, essas reuniões têm sido realizadas na última sexta-feira do mês. Deixa eu liberar aqui que tem colega chegando. Voltando. Então, temos nova reunião no final do mês de abril, né? Seguindo aqui. Então, por que submeter uma pesquisa a um comitê de ética? Não posso simplesmente desenvolver o projeto, como é o orientador, e enfim, né? Então, eu vou trazer para vocês os motivos. Então, o primeiro deles é por respeito aos participantes das pesquisas. Então, é muito importante, né, que a gente tenha esse aval ético, se a gente vai fazer uma pesquisa que envolva ser humano, é um respaldo ético que a gente vai ter. No caso de pesquisadores, também, muitas vezes, o edital para qual o pesquisador está submetendo o seu projeto para conseguir algum fomento, por exemplo, exige, é uma exigência do edital, que o projeto tenha o aval de um CEP. Também alguns periódicos, algumas revistas acadêmicas, na qual a gente vai publicar o nosso estudo, elas vão pedir, só vou publicar o estudo se tiver, né, a aprovação de um CEP. Então, é muito importante que as pesquisas realizadas na instituição sigam todos os preceitos éticos. A proteção do participante, então, é o ponto primordial de qualquer projeto de pesquisa. E só da área da saúde? Não. A ideia é que toda pesquisa que envolva coleta de dados com seres humanos deve ser submetida ao CEP. Claro que na área da saúde isso é muito evidente, né? Eu vou fazer uma pesquisa, como mostra a figura ali, eu estou aplicando um determinado fármaco, ou retirando sangue do meu paciente, fazendo um teste físico, um experimento, obviamente, né, eu tenho que ter um aval ético. E às vezes a gente não se dá conta, na área da administração, que o fato de eu fazer uma entrevista com determinados sujeitos, posso estar colocando eles em risco, mas não vai ser um risco físico. Pode ser um risco que pode envolver algum dano psicológico, né? Eu posso estar ameaçando a integridade, tem a questão do sigilo da informação. Então, a gente sempre recomenda que os projetos sejam submetidos a um comitê de ética, seja qual for a metodologia, testes, experimentos, observação, entrevista, questionário, grupo focal. Na dúvida, sempre para tramitar o seu projeto e ter o aval do CEP, que você vai ter muito mais tranquilidade para desenvolvê-lo depois. Na área de ciências humanas e ciências sociais existe uma normativa, que é a Resolução 510 de 2016 do Conselho Nacional de Saúde, que estabeleceu um marco normativo claro para todos os envolvidos em pesquisa em ciências humanas e sociais. Porque até 2016, todo esse sistema de ética em pesquisa, ele era muito pautado, digamos assim, pelas regras e pelo viés da área da saúde. Então, os pesquisadores da área de ciências humanas e sociais sentiam que os seus projetos não fechavam muito bem com toda essa estrutura que era solicitada. Então, foi toda uma caminhada, e em 2016, então, saiu essa resolução, que é uma resolução específica para projetos de pesquisa, envolvendo, então, projetos da área de ciências humanas e sociais. Isso abrange, então, toda a área da administração, que é uma ciência social aplicada. E se entende que a pesquisa em ciências humanas e sociais também exige o respeito e a garantia dos direitos dos participantes. Portanto, ela deve ser concebida, avaliada e realizada de modo a prever e evitar possíveis danos aos participantes, ainda que mínimos. Normalmente, os riscos aos participantes de pesquisa nessa área são riscos mínimos. No nosso CEP, até agora, nós não avaliamos nenhum projeto que tenha alto risco aos participantes. Quase sempre são riscos mínimos e, eventualmente, riscos que podem ser graduados como médio risco. Então, o respeito ao participante é muito importante. E os TCCs, né, os trabalhos de conclusão de curso, precisam ser submetidos? Sim, né? Os trabalhos de conclusão que são monografias e similares, ou seja, artigos também, devem apresentar o protocolo de pesquisa ao sistema CEP-CONEP.
E no caso dos pesquisadores, por exemplo, os professores da instituição que possuem projetos que não são de pesquisa, como projetos de ensino ou de extensão, em princípio, esses projetos não necessariam ser submetidos, mas se eles vierem a se transformar em algum projeto de pesquisa no decorrer da sua execução, aí sim tem que apresentar o protocolo a esse sistema CEP-CONEP, ou seja, submeter o seu projeto na plataforma Brasil. Então, importante destacar que nesse momento de pandemia, as pesquisas têm se realizado predominantemente em ambientes virtuais. Então, sobre projetos no ambiente virtual, a gente tem que ter alguns cuidados importantes. Então, na parte dos métodos, é muito importante que a gente descreva todas as etapas não presenciais do estudo. Então, o relator vai ler o nosso projeto e ele quer saber como é que a gente vai aplicar. A gente vai fazer entrevistas à distância, através de que software, vai ter um formulário lá no Google Forms que a pessoa vai responder, como eu vou coletar o consentimento dela em participar do estudo, como eu vou dar o retorno do meu estudo para ela. Então, tudo deve ser devidamente explicado. Descrever o procedimento a ser adotado para a obtenção do consentimento. Então, a gente vai ver que esse consentimento, ele tem uma sigla, que se chama TCLE, que é o termo de consentimento livre e esclarecido. Então, esse termo, quando a gente faz pesquisa presencial, é muito simples, a gente imprime 2 vias, oferece para o participante, para o nosso entrevistado, enfim, o sujeito da nossa pesquisa, uma via, e ele assina nas 2, né, uma via fica com ele, e a outra ele retorna para a gente arquivar, né, esse termo. E agora, no formato virtual? Bom, a gente tem que fazer uma adaptação para um formato virtual, né? Eu não vou conseguir, talvez, coletar assinatura, talvez eu consiga, talvez eu tenha que ver uma outra forma de apresentar para ele todo o texto, toda a explicação, o convite para participar da pesquisa, os riscos, os benefícios, etc. E ele vai clicar em alguma coisa consentindo participar, né, do meu estudo. Então, a gente tem que ver como vai fazer e prever isso. E se for fazer presencial, aí nem se fala, né, que nesse momento de pandemia, seguir todos os protocolos de distanciamento, enfim, segurança, é muito importante para que não haja também uma possível contaminação no decorrer da nossa pesquisa. Outra observação, se houver participação de menores de idade, pessoas inválidas, enfim, né, o primeiro consentimento tem que ser dos pais ou responsáveis. Então, primeiro eu tenho que verificar com o pai, se o pai, o responsável, consente com que seu filho, né, seu representado, participe daquela pesquisa, e se sim, depois eu vou pedir o assentimento daquela criança ou daquele menor. O assentimento, né, o menor, ele não consente, ele assente, é um pouquinho diferente. É uma forma de consentimento, mas que eu vou ter toda uma linguagem adequada para aquela criança ou para aquele menor de idade, e ele vai estar concordando também em participar do meu estudo. Aqui é mais por curiosidade, porque eu acredito que dificilmente vocês vão estar aplicando pesquisa com menores de idade, né? Outras dicas importantes, alguns cuidados no ambiente virtual. A gente também tem que garantir ao participante da pesquisa o direito de acesso ao teor do conteúdo do instrumento, antes de responder as perguntas. Então, não é assim, concorda em participar? Concorde, só depois apresenta as perguntas para ele. Porque, às vezes, ele só consegue tomar a decisão se eu mostrar as perguntas antes. Então, é legal, né, mostrar, né, explicar como é que vai ser, dar uma ideia, e depois a pessoa, com sua livre e espontânea vontade, poder decidir se ela vai participar ou não. Outra coisa, qualquer convite individual enviado por e-mail só poderá ter um remetente. Então, eu não posso pegar, assim, um convite e mandar, vou mandar para o fulano, ciclano, beltrano, porque eu não estou garantindo o sigilo da informação, o anonimato, né? Um usuário do e-mail está vendo ali o outro para qual eu estou enviando esse e-mail. Não, tem que ser de uma forma individualizada ou uma lista oculta, para que as pessoas não tenham acesso a quem são os outros participantes da minha pesquisa. Também garantir ao participante o direito de não responder qualquer questão. E ele não precisa nem justificar, não posso exigir justificativa dele. E a qualquer momento da minha pesquisa. Ele pode desistir antes mesmo da pesquisa começar,
durante ou depois, eu já estou com todo o dado coletado até o momento da publicação. Em qualquer momento, se a pessoa não se sentir confortável, ela vai manifestar que não quer, ela quer ser retirada, quer ser excluída daquela pesquisa, sem necessidade de justificativa. Esse é o respeito também ao participante da pesquisa. E como eu faço isso, né? Como eu faço a submissão? Então, o primeiro passo é acessar a plataforma Brasil, dentro do sistema CEP-CONEP. Ela é uma ferramenta no Brasil inteiro, para todas as instituições de pesquisa, para registro e tramitação da análise ética de pesquisa envolvendo seres humanos, uma base nacional e unificada. Então, antes a colega falava que andava com a pastinha, né? Agora não precisa mais andar com a pastinha, tudo eletrônico. Isso agiliza muito o trâmite dos projetos. A plataforma também permite o acompanhamento da pesquisa nos seus diferentes estágios, então também tem relatórios que o pesquisador faz durante e ao final da sua pesquisa, são relatórios muito simples, mas só para o CEP ter o acompanhamento, e auxilia todo o trabalho, então, de apreciação ética do projeto por parte dos CEPs que compõem o sistema CEP-CONEP. Então, o passo é acessar a plataforma Brasil, eu coloquei no Moodle o link para vocês, fazer um cadastro como pesquisador, e tendo o cadastro como pesquisador, fazendo esse registro, já pode começar, né, a submissão do projeto. Claro que a gente já tem que ter o nosso projeto bem desenhado, bem delimitado, para depois começar a inserir e fazer o preenchimento dos dados solicitados na plataforma. A gente tem que ter também todos os arquivos prontos. Que arquivos são esses? O projeto em si, em Word ou em PDF, seja lá qual for o formato, o modelo de termo de consentimento que a gente vai utilizar e a explicação toda, como é que vai ser utilizado, os instrumentos de pesquisa, então se vão ser questionários, se vão ser entrevistas, qual é o roteiro de entrevista, se vai ser feita observação das pessoas, né, qual é o roteiro de observação, se vai ser um grupo focal, quais são as questões que eu vou fazer nesse grupo focal, todos os instrumentos, eu tenho que ter cronograma, eu tenho que estabelecer um orçamento, eu tenho, se eu vou fazer dentro de uma empresa, de uma instituição, eu tenho que ter autorização daquele local para a coleta de dados também, para fazer a pesquisa. Então, todos esses arquivos eu tenho que deixar prontos para fazer a submissão. Além disso, a plataforma gera uma folha de rosto. Então, fazendo todo o preenchimento, ela vai gerar um arquivo, que é um arquivo PDF. Essa folha de rosto, ela tem que ser impressa, assinada, né, e escaneada para envio. Claro que hoje a gente já consegue fazer a assinatura digital, então talvez não precise mais imprimi-la, mas o fato é que no campus Porto Alegre, o diretor-geral deve assinar essa folha de rosto. Então, quando gerar a folha de rosto, né, com todos os arquivos já na plataforma e a folha de rosto gerada por ela, para fazer a finalização da submissão, tem que mandar, né, junto com o seu projeto, para o e-mail do gabinete, que é gabinete@poa.ifrs.edu.br, copie o orientador, é claro, né, porque para o diretor saber que vocês são orientandos de fulano de tal, né, e aí o diretor vai assinar a folha de rosto de vocês, vai devolver, e aí de posse dessa folha de rosto já assinada por vocês e por ele em PDF, vocês vão incluir na plataforma e finalizar a submissão. Finalizando a submissão, a plataforma gera um comprovante de submissão. E a partir daí, o que acontece? Vai chegar esse projeto, também tudo de forma virtual, no nosso Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto. O secretário vai fazer a análise documental, ou seja, vai ver se vocês colocaram todos os documentos necessários. E vai dar ok. Se estiver ok, o projeto de vocês já vai para um relator fazer a análise. Se não tiver ok, ele vai apontar. Ó, faltou a tua assinatura na folha de rosto. Faltou incluir a autorização da instituição, de onde vai ser feita a pesquisa. E aí vocês têm, né, mais um prazo para recolher esse documento que faltou e anexar novamente e aí seguir o projeto para análise. Então, quem faz a submissão, o professor ou o aluno? Vocês, como estudantes de pós-graduação, podem fazer a submissão, mas se vocês definirem com o orientador, que é o orientador que deve submeter, não há problema algum, pode ser o orientador também.
Porque para o sistema CEP-CONEP, o pesquisador responsável é um profissional de nível superior, tem que ser um profissional habilitado para pesquisa. Ou, no nosso caso, ou seja, um servidor graduado, o orientador, ou o aluno de pós-graduação. Se for de curso superior, por exemplo, é o orientador que tem que fazer a submissão, ele entra como pesquisador responsável, e o aluno pode, sim, deve fazer o cadastro também na plataforma Brasil, só que aí ele vai entrar como membro da equipe de pesquisa. Para vocês, não, vocês podem ser o pesquisador responsável e o orientador pode ser membro, ou o inverso, como vocês acharem melhor conversando com o seu orientador. Então, o pesquisador responsável, ele deve elaborar o projeto, elaborar o cronograma, providenciar as assinaturas na folha de rosto e autorizações institucionais, e aqui pode ser no plural, porque de repente eu vou fazer minha coleta em mais de uma instituição, né? Elaborar os modelos de termos de consentimento, submeter na plataforma Brasil, e aí aguardar a decisão de aprovação do CEP. Eu não posso sair coletando os dados sem antes ter o parecer positivo de aprovação do projeto pelo Comitê de Ética. E aí a gente vai acompanhando todo o status na plataforma Brasil. O que é interessante também da plataforma é que ela vai fazendo notificações. Então, qualquer movimentação que acontece, o pesquisador vai sendo informado também via e-mail, o e-mail que vocês fizeram lá no cadastro, sobre os trâmites do projeto. Depois, a nossa obrigação também é desenvolver o projeto conforme o que foi delineado, depois apresentar relatórios parciais, se for o caso, ou mesmo só finais. Às vezes o projeto é de curta duração e só o final já basta para encerramento do projeto. No nosso CEP há um modelo de relatório final muito simples, né? Não é simplesmente mandar meu artigo, meu TCC, não. O CEP não quer ler teu TCC, ele quer que tu preencha um relatório que é padrão, e nesse relatório vão informações do tipo, se os riscos se manifestaram, o que foi feito, se a amostra que a gente tinha estabelecido foi realmente a que foi utilizada na pesquisa, ou se já houve algum retorno para os participantes. Então, são algumas questões bem simples que a gente responde sobre a execução da pesquisa. O que o CEP analisa nos projetos? Então, o CEP ele não vai analisar o mérito do projeto de vocês, né, nem a relevância, e nem se vocês utilizaram a fundamentação teórica mais adequada, não é o objetivo. Quem faz isso é o programa de pós-graduação, no caso o orientador, a banca. O CEP se restringe a questões éticas, como a coerência das informações apresentadas, então o objetivo, a população, a amostra, as técnicas de coleta de dados, então tem muito esse viés metodológico. Então, muitas vezes, quando a metodologia não está clara, o CEP vai apontar, olha, a metodologia está deficitária, enfim, ela não está clara o suficiente que permita a análise ética do projeto. Tem que apresentar também um cronograma de atividades, e é importante colocar que nesse cronograma a coleta de dados, ela vai ocorrer mais adiante, ou seja, só depois que o projeto for aprovado pelo CEP. A segurança, os participantes da pesquisa, os riscos, os benefícios, tudo isso tem que ser apontado. Na própria plataforma, quando a gente faz o preenchimento, ela já pede quais os riscos e os benefícios. E normalmente a gente coloca também lá na seção de metodologia do nosso projeto. A adequação dos termos, né? Então, se o termo de consentimento que vocês pretendem utilizar está adequado, de assentimento, se for com o menor de idade, um termo de uso de dados, então, será que a empresa consente em me ceder os dados dos seus funcionários ou dos seus clientes, né, as suas informações sobre as pessoas para eu utilizar? Então, pode ser que seja necessário adotar um termo de uso de dados, apresentar um termo dessa natureza. E a própria autorização institucional da empresa ou da instituição onde vai ser feita, ou das instituições onde serão feitas as coletas de dados. Bom, quanto aos riscos e benefícios. Então, todo projeto apresenta riscos e benefícios. Se eu disser no meu projeto não tem riscos, é porque ele não precisaria tramitar na plataforma Brasil. Então, é porque não é projeto com ser humano. Porque o sistema CEP-CONEP pressupõe que todo projeto de pesquisa, toda pesquisa com seres humanos, pressupõe riscos, ainda que mínimos.
Já quanto aos benefícios, não é o benefício do projeto para mim, enquanto pesquisador. O benefício é para o meu pesquisado, para a comunidade, para aquela empresa, para aquela população que eu estou estudando. Então, aqui eu tenho que relatar as contribuições atuais ou potenciais da pesquisa para o ser humano, para a comunidade na qual está inserido, para a sociedade, o que possibilita uma melhoria, uma promoção da qualidade de vida, enfim, alguma coisa voltada realmente para os pesquisados. O pesquisador também tem que estar sempre atento aos riscos que a pesquisa pode acarretar, e às vezes a gente não se dá conta, né? Então a gente tem que fazer um exercício mental, e é legal discutir isso com o orientador, ou com um grupo de pesquisa, podendo pensar assim, o que pode acontecer na minha pesquisa, o que pode dar errado, né? O que pode impactar naquele meu pesquisado, e prever medidas de precaução e proteção, a fim de evitar algum dano que possa, né, ocorrer durante a minha pesquisa ou atenuar os seus efeitos. O risco previsto no protocolo, você vai ser graduado, então a graduação de riscos é mínimo, baixo, moderado ou elevado, considerando a magnitude do risco. Tem algum documento que diga o que é risco mínimo, baixo, moderado? Não, ainda não existe esse documento. A Conep está trabalhando numa normativa de gradação de riscos, mas ainda não existe. E, de qualquer forma, eu adianto para vocês que, normalmente, os nossos riscos são mínimos. Quais são os riscos nos projetos da área da administração? Risco de constrangimento, risco de suscitar emoções negativas, risco de frustração, de constrangimento em não saber responder uma pergunta. Então, questões muito mínimas mesmo, né, que aparecem nos nossos projetos. O termo de consentimento, também é importante salientar que ele tem um texto no nosso site, tem uma sugestão, não é uma obrigação, mas tem uma sugestão de um modelo de TCLE, o termo de consentimento livre e esclarecido, que deve ser adaptado para a nossa realidade. Mas é importante utilizar uma linguagem acessível, né? Então não adianta apresentar no nosso termo uma linguagem muito rebuscada, cheia de siglas, que o meu participante não vai entender nada. Então, às vezes, a pessoa vai assinar, vou assinar aqui porque eu não entendi, né? Fica até constrangida. Não, vamos utilizar a linguagem de quem vai ler. Eu tenho que garantir a confidencialidade, o sigilo, o anonimato, né, dos dados daquela pessoa. Tem que apresentar os meios de contato do pesquisador responsável. Então, se a pessoa tiver lá uma dúvida no decorrer da pesquisa, quer entrar em contato, como é que ela faz? Um e-mail, um telefone, quem é o pesquisador responsável. Fornecer uma via original do documento, devidamente assinado, publicado, ou online, de alguma forma, para a pessoa ter, né? Porque ela pode pensar, daqui uma semana depois, ela pensa, eu respondi aquela pesquisa, eu quero entrar em contato com o pesquisador, tirar uma dúvida. Ela tem que ter, né, para ela. O ressarcimento também, se for o caso, né, se a minha pesquisa implicar que a pessoa tenha que se locomover, se alimentar para vir participar da pesquisa, seja os participantes ou acompanhantes desses participantes, eu tenho que garantir o ressarcimento. E isso eu posso prever no meu orçamento também. Devo, né? Bom, o que mais? O termo de consentimento, né? Então, os itens que devem ser contemplados neste TCLE são, principalmente, a descrição dos riscos, tem que ter no termo, tem no projeto, tem na plataforma Brasil, mas no termo também, riscos e benefícios, a liberdade de recusa, então, dizer que a pessoa pode recusar, está livre para recusar participar, se ela não quiser participar, não precisa, garantir o acesso ao resultado, liberdade de retirar o seu consentimento a qualquer momento, e assistência em virtude de danos decorrentes da pesquisa. Isso aqui é bem importante, né? Se a pessoa tiver algum problema, se esse risco se concretizar, enfim, ela tem que ter assistência. Então, a gente sempre pede para as pessoas que coloquem, primeiro, classificação do risco, dica, geralmente com o mínimo, dizer qual é o risco, então, o que pode acontecer, o que eu estou fazendo para garantir, ou para evitar que esse risco se concretize, e a assistência, se o risco, né, se manifestar durante a coleta de dados, o que eu vou fazer? Normalmente, a gente encaminha
para um profissional, né, habilitado, um terceiro, um psicólogo, um setor de atendimento do campus ou da empresa, ou alguém que de repente eu vou contratar para dar uma assistência para aquela pessoa, se for necessário. Então, tudo isso está expresso no termo. E aqui, por curiosidade, né, o termo de assentimento, a gente falou antes que o assentimento tem a ver com os menores de idade. Esse, mais importante ainda, que tem uma linguagem acessível. Então, se eu vou trabalhar com crianças ali de 7, 8 anos, eu vou ter que, talvez esse meu termo não seja nem em formato de texto. Talvez eu tenha que usar desenhos, tenha que fazer um videozinho. Tudo isso também a norma, a resolução 510 de 2016 da pesquisa com seres humanos, ela flexibiliza também muito assim as formas, tanto do termo de consentimento como o de assentimento. Mas o assentimento mais importante ainda, tem que ser com uma linguagem adaptada àquele público, criança, adolescente ou pessoas com capacidade limitada. Bom, qual o prazo? O prazo que o CEP trabalha, né? Então, a norma diz que após a submissão, o Comitê de Ética tem até 10 dias para dar o aceite do projeto, tá? Dando o aceite, o que é o aceite? O aceite da documentação, né? Então, depois de 10 dias, até 10 dias, né, o nosso secretário já dá o aceite. Tá, mas se voltou para vocês providenciarem uma documentação, para o prazo de novo, né? Vocês vão ter que ir atrás da documentação, mandar de novo, e dele de novo, ele tem até 10 dias. Depois de aceito, o CEP tem até 30 dias para dar o seu parecer, por isso que ele faz reuniões mensais, para poder atender o que a resolução exige, né, esse prazo dos 30 dias. Bom, no parecer do CEP, existem três possibilidades. Ou o projeto é aprovado, maravilha, né, aprovado, recebeu o parecer do CEP, pode começar a sua coleta de dados, e depois vai só providenciar os relatórios, mais adiante. Ele pode ficar com pendência quando tem alguma coisa para ajustar. E aí ele volta para o pesquisador, né? E o pesquisador tem até 30 dias para dar uma resposta, responder aquelas pendências, e aí ele vai receber um novo parecer. Claro, quanto antes melhor, né? Às vezes é só uma pendência simples, por exemplo, o cronograma não está adequado, ou esqueceu de anexar o roteiro de entrevista, e aí a pessoa já providencia e ela tem de novo, né, vai receber uma resposta em até 30 dias. Ou pode ser não aprovado. O que é um projeto não aprovado? É quando realmente não tem nenhuma condição de seguir adiante. É muito raro ter um projeto não aprovado. Ou um projeto, por exemplo, às vezes acontece, a pessoa submeteu um projeto, mas não tem ser humano. Então não tem nada a ver, né? Não, tem alguma coisa ali que não está bem, e aí o que acontece? Se for acontecendo não aprovado, a pessoa pode fazer um recurso. Esse recurso pode ser aceito, e aí ele segue para análise, enfim, né? Ou, se não for aceito pelo CEP, ela pode ainda apresentar um recurso à CONEP, que é a instituição lá dentro do Ministério da Saúde, que coordena todos os CEPs, digamos assim. E tem o projeto retirado. Então, por exemplo, a pessoa submeteu o projeto ao CEP, mas depois não quer mais fazer o projeto. Então, ela solicita para retirar esse seu projeto do sistema CEP-CONEP. Então, a gente sempre sugere que até 2 meses antes do início da coleta de dados, seja encaminhado, feita a inscrição, a submissão do projeto dentro do CEP, para dar tempo de todo mundo. Então, assim, o nosso CEP, ele tem atendido na média os prazos da resolução, né? O nosso secretário, ele é muito eficiente, não querendo fazer propaganda, mas ele é muito bom mesmo. Às vezes, no mesmo dia, ele já dá o aceite da documentação, ou no dia seguinte, ele é muito rápido mesmo. E depois, claro, vai para a reunião mensal do CEP. Então, por isso que é importante, né, acompanhar o calendário de reuniões, mas vocês já sabem aqui que é sempre na última sexta-feira do mês, mas pode ter também alguma reunião extraordinária, quando existe um acúmulo de projetos, alguma coisa assim. Tá? Então, a gente sugere esses 2 meses para o pesquisador também ficar mais tranquilo. Aqui estão os contatos do CEP, então, se houver necessidade, tem o e-mail, tem o horário de atendimento.
Claro, o telefone, nesse momento, como a gente está em trabalho remoto, fica um pouco mais difícil, mas vocês podem enviar o e-mail para esse cepesquisa@ifrs. Aqui estão os nossos nomes também, né? A professora coordenadora é a Cíntia, eu estou como vice, e o secretário é o colega Jair. E aqui, então, eu vou interromper essa parte da apresentação, e aí a gente vai para os comentários e a apresentação da plataforma e dos demais links que é importante mostrar para vocês.